Olá, santos, graça e paz. Estão todos bem? Estou aqui mais uma vez para compartilhar uma palavra com você e penso que o Espírito de Deus vai construir algo poderoso no seu homem interior. Então, fica comigo por esses minutinhos e eu tenho certeza que Deus vai liberar uma chave no seu espírito. Lucas capítulo 9, versículo 28. Acompanhe aí comigo, santo. Está escrito assim: E aconteceu que, quase 8 dias depois destes acontecimentos, Jesus tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago e subiu a um monte para orar. O propósito era desenvolver o espírito de oração naquele lugar. E enquanto ele orava, foi alterada a aparência da sua face, e a sua veste estava branca e resplandecente. E eis que estavam falando com ele 2 homens, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. Mas Pedro e os que estavam com ele estavam carregados de sono. E quando eles acordaram, viram a sua glória e aqueles 2 homens que estavam com ele. E aconteceu que, quando aqueles se apartaram dele, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos aqui 3 tendas, 3 tabernáculos. Uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias, não sabendo o que dizia naquele momento, né? Muito bem. Santos, eu quero compartilhar com você uma palavra bem breve, mas creio que será de extrema produtividade para o seu espírito. Esse episódio aqui, que as Escrituras relatam, eu dei o nome de A Revelação 3T's. Foi o nome, né, que eu apropriei a essa revelação que o Espírito de Deus me deu, né? A revelação 3T's. 3T's de quê? 3 tendas. Quando Jesus sobe ao monte, o propósito é específico e claro. O propósito ali era desenvolver, como eu disse agora há pouco, o espírito de oração. Jesus queria desenvolver esse ministério, esse espírito de oração nos seus 3 discípulos mais próximos, Pedro, Tiago e João. E quando ele sobe no monte, de súbito alguma coisa acontece, uma dimensão se abre, essa dimensão conecta mundo espiritual e mundo físico por alguns minutos. Eles observam a aparência de Jesus, o seu mestre, e eles percebem que é alterada a imagem do seu mestre naquele momento. As Escrituras dizem aqui, em Lucas, que a face de Jesus começou a brilhar e as suas vestes, que eram vestes normais, se tornam brancas e reluzentes como a luz. E o impacto daquela visão foi tão grande, né? O impacto daquela dimensão que se abriu foi tão fabuloso, que foi capaz de transportar Moisés e Elias, e por alguns minutos eles se posicionarem ao lado de Jesus e conversarem com ele. E a conversa não era uma conversa aleatória. As Escrituras dizem que eles conversavam com Jesus acerca da sua morte, que ia acontecer em Jerusalém, morte e ressurreição. Teologicamente falando, santos, nós vemos aqui nesse episódio a lei representada por Moisés e os profetas representados por Elias confirmando a divindade de Jesus. Ok. Mas, além da parte teológica, eu quero compartilhar com você essa revelação. Uma vez que a dimensão se abre, Moisés e Elias aparecem para eles, se comunicam com Jesus, têm contato direto com o Filho de Deus encarnado, com a promessa, né, da manifestação de Deus, com o mistério que estava oculto no seio do Pai por muitos anos. Uma vez que isso acontece, de imediato, Pedro, desnorteado, ele se
se posiciona diante daquela visão e diz: mestre, bom é estarmos aqui. E ele traz algo muito poderoso com as suas palavras quando ele diz: façamos aqui 3 tendas. Por isso eu dei o nome de revelação 3T's. A revelação das 3 tendas do Monte da Transfiguração. E eu quero aqui compartilhar com você rapidamente. Ele disse: façamos aqui 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés, uma para Elias. Muito bem. Uma vez que nós falamos da revelação das 3 tendas do Monte da Transfiguração, nós precisamos entender primeiro que o prisma ou o cerne daquele episódio era desenvolver, estou falando pela 3ª vez, desenvolver o espírito de oração nos discípulos. Porque a oração é e sempre será imprescindível para o povo de Deus, para a igreja do Senhor Jesus. A própria expressão Maranata, santos, é uma expressão de uma oração messiânica. Ora, vem Senhor Jesus. O Espírito Santo, ele mesmo nos ensina a orar como convém, porque nós não sabemos orar. A urgência do Espírito Santo é ensinar a sua igreja a orar. Isso prova mais uma vez como é importante, como é de suma importância termos o ministério de oração como base da nossa vida espiritual e da nossa movimentação sobre a terra. Quando Pedro diz: façamos aqui, quando Jesus permite que Moisés e Elias apareçam em glória, e Pedro diz: vamos fazer aqui 3 tendas. Ali estava sendo liberado alguns códigos impressionantes. Primeiro código: a tenda de Jesus, a tenda de Yeshua, que é o cabeça de tudo e de todos. Jesus é o maior exemplo de alguém que ora. Jesus é o sumo sacerdote, aquele que até hoje, nesses dias santos, oferece incenso diante do Pai em forma de intercessão pela sua igreja. E essa intercessão, ela é tão urgente, ela é tão solene, tão sublime, tão necessária, que ela se estende até o Espírito Santo, que está aqui na terra, e ela nos alcança. O sumo sacerdote, a primeira tenda aqui, né, que eu quero compartilhar com você, é a tenda do próprio Yahusha, do próprio Mashiach, do próprio Jesus, que é o sumo sacerdote da nossa confissão, um modelo exato e completo de uma vida de oração. Em vários momentos você pode acompanhar a trajetória do ministério do Senhor Jesus. Ele estava na praia orando, ele estava nos montes orando, ele estava nos campos orando, ele estava no deserto orando, de tarde, de manhã, de madrugada, uma noite inteira. Em todo tempo nós vemos o Senhor Jesus manifestando a sua conexão com o Pai através da oração. Então a primeira tenda que nós temos aqui como inspiração para nós, santos, é termos uma vida de oração e buscar desenvolver isso é no próprio modelo da tenda de Jesus, no tabernáculo de Jesus, a oração. A segunda revelação que temos aqui é a tenda de Moisés. Moisés era um homem que tinha uma intercessão que afetava a terra. Por diversos momentos também Moisés teve que liberar sua intercessão, não somente profética, mas eu diria apostólica, porque Moisés é um modelo de apóstolo no primeiro pacto. Moisés, por diversas vezes, como um apóstolo genuíno, enviado por Deus, ele interfere nos eventos da terra através da sua intercessão apostólica, como muitas vezes, por exemplo, para que coisas não acontecessem com o povo, para que o Senhor não ferisse o povo, para que o Senhor não entregasse o seu povo, para que o Senhor não deixasse esse povo de lado. Por inúmeras vezes, a tenda de Moisés foi manifesta nos seus dias, em forma de intercessão. Uma vez que Moisés aparece junto com Jesus, Pedro estava dizendo: nós entendemos não somente o seu ministério de oração, mestre, nós também entendemos o que significou a tenda da oração de Moisés. Ele afetava a terra com a sua intercessão. E do outro lado nós vemos Elias. A tenda de Elias, ela afetava o céu. Moisés afetava a terra, Elias afetava o céu, o Senhor afeta tudo. Compreende isso? Então entenda, uma vez que Elias orou nos seus dias, estendeu a sua tenda de oração,
nos seus dias ele afetou os céus, dizendo não haja chuva, e não houve chuva. E mais uma vez ele expressou essa intercessão dizendo haja chuva, orou para que houvesse chuva, e a chuva veio. Então quando o Pedro disse, Senhor, vamos fazer aqui 3 tendas, ele estava dizendo, nos ensina, nos insere, nos coloca dentro da sua tenda em primeiro lugar. Depois nos coloca, nos compartilha as tendas de Moisés e de Elias. Nós queremos adquirir a revelação dessas 3 tendas, que fala do monte da oração, que excede um lugar geográfico que no caso era o Monte da Transfiguração. Então, santos, não quero prolongar esse vídeo, poderia falar muitas e muitas coisas ainda acerca disso, mas eu quero que você entenda que esse episódio aqui, que nós vemos as 3 tendas no Monte da Transfiguração, a tenda de Jesus, a tenda de Moisés e a tenda de Elias, significava uma expressão de oração que o Senhor queria ensinar para os discípulos e, consequentemente, ensinar para a igreja moderna e contemporânea. Ok? Desde já eu quero deixar aqui as minhas saudações. Siga orando, se coloque debaixo da intercessão de Jesus, entre dentro da tenda de Jesus, entre dentro da tenda de Moisés, entre dentro da tenda de Elias. Aqui está um modelo clássico de homens que oraram, que executaram intercessões impressionantes que afetavam céu e terra. E como um apogeu máximo, temos na pessoa do Senhor Jesus, o cabeça de todos, a oração sacerdotal que cobre todas as outras tendas e todos o tipo de movimento de oração. Ok? Aqui vai a minha saudação, guarde essa palavra no seu espírito, vamos orar. Esse é um tempo para orar. O cenário exige oração. A igreja precisa acordar para resplandecer através do espírito de oração.